Bem, hoje, hoje é dia 19 de julho de 2026, domingo, e ultimamente eu ando bem reflexivo na minha vida, assim, refletindo algumas coisas e tô bem pensativo, sabe? Como se a minha vida tivesse passado num flash, as coisas que aconteceram e hoje é 19, faltam 11, 12, faltam 28 dias para mim completar 33 anos. E eu gostaria de ler uma passagem na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Isso está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Né? Versículo 9. Tudo isso que eu li, na verdade pouca coisa, está no livro de Marcos, capítulo 16, capítulo 16, versículo 9. Então, Jesus Cristo, de uma maneira ou de outra, desde a sua infância, lógico que a gente vê que na Bíblia, ah, Jesus Cristo, ele não foi contado toda a vida dele, vamos dizer assim, de uma maneira explícita, de uma maneira documentada com grandes acontecimentos do início ao fim, não. Tem trajetos, né? Tem trajetórias, momentos. E nessa reflexão que eu estou fazendo aqui, lendo esse pedacinho da Bíblia, é que Jesus Cristo sempre nos ensinou. Ele sempre nos ensinou. Sempre ensinou eu, sempre me ensinou você. Quando ele estava na cruz, né, que ele foi crucificado entre dois ladrões. Tu vê que toda a trajetória de Jesus Cristo é ensinamento. Veio um cara estrangeiro para ajudar ele a carregar a cruz. Então Jesus estava indo para a cruz e estava ensinando a gente. E até na ressurreição, você vê que maravilha. Você vê que maravilha, né? E uma prostituta, uma garota de programa que era da época, teve o privilégio de ter momentos de troca com Jesus, momentos com Jesus Cristo, Maria Madalena. Então Jesus Cristo, ele sempre nos ensinou a amar o próximo. Jesus Cristo, ele sempre foi coberto de compaixão, de amor, de verdade, de determinação, e ignorando nossos erros, ignorando a nossa nojeira, que todos nós somos seres humanos falhos, né? E esse personagem bíblico chamado Maria Madalena sempre me, de uma maneira, traz uma força tão imensa que Jesus Cristo, ele tratou ela de uma maneira de uma forma tão terna. Ele foi terno com Maria Madalena, mas também ele falou a verdade na cara dela. Ele agiu de uma maneira correta, de uma maneira honesta. E Maria Madalena tem uma das histórias mais bonitas nesse sentido, de arrependimento,
aonde você tem esse discernimento do que é errado, discernimento do que é certo, e você segue a tua vida. Mas você vai seguir aquela sombra. Aquela sombra do passado vai te seguir, né? Então, eu vejo hoje, né, que o Evangelho de Jesus Cristo teria que ser vendido mais o perdão, a, o perdão, fora o perdão, tudo isso, cara. Você tentar mais uma vez o recomeço, a ressurreição, a nova vida. E eu vejo que tudo isso está sendo trocado por a teoria da prosperidade. Querem prosperar financeiramente, né? Querem prosperar financeiramente. É isso que as pessoas querem. Querem a teoria da prosperidade. Mergulhar, né? Na teoria da prosperidade. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. O evangelho, isso aqui, ó. Isso aqui virou sinônimo de dinheiro. Dinheiro. Dinheiro na mão desses caras. Mas o verdadeiro evangelho eles não pregam. Até porque não faz sentido pregar. Não faz sentido pregar para eles. É uma coisa mofada, é uma coisa chata, né? Então fica uma situação, é isso. Daí não importa, você pode ser uma Wikipédia da Bíblia. Você pode pegar esse livro aqui, ó, saber ele do início ao fim, saber tudo sobre ele. Só que se você lê a Bíblia como se lê um jornal, se você lê a Bíblia como se lê um jornal, como se lê, o que te adianta? Se você não tocar o teu coração quando você lê um versículo da Bíblia, você vai estar lendo a Bíblia como se você estivesse lendo um jornal, uma enciclopédia, qualquer coisa, diferentes tamanhos dessa mídia escrita. Outro dia eu estava vendo um pastor num lugar, num debate assim, né? Falando um monte de bobagem. Uma bobagem atrás da outra. Uma bobagem atrás da outra. Tipo, o Evangelho de Jesus Cristo, assim. Cara, quando a gente vai falar do Evangelho, a nossa voz tem que mudar. O nosso coração, ele tem que pulsar diferente. Eu, quando começo, eu começo a ler a Bíblia e vejo, cara, eu me emociono. Eu não fico indiferente. Cara, é uma coisa muito pluvial, muito cristalina, sabe? Você se sente amparado pelo Evangelho, você sente que o Evangelho, ele te traz coisas boas. O Evangelho, ele muda a tua vida, ele muda o teu coração, ele tira a tua raiva, teu ódio, teu rancor. E tem gente que o Evangelho é uma enciclopédia. Virou uma enciclopédia. Vão falar da Bíblia, parece que, né, veja bem, não sei o que lá, porque daí tal ano, não sei o que, não sei o que. Eu não estou vendo um pastor falar. Eu estou vendo um professor de arqueologia, um professor de história, o que eu estou vendo? Então não fale da palavra de Deus, tire o nome pastor. Fale de outro jeito. Eu sou um arqueólogo, eu sou um historiador aí, mas eu não sou pastor. Não sou pastor. Tire o nome de pastor. Porque quando você fala da Bíblia, quando você fala do Evangelho de Jesus, cara, você tem que ter uma vida
quando você está falando disso aqui, você tem que trazer esse sentimento, honrar o que está aqui. Porque isso aqui é transcendental, está em outro plano. Está em outro plano, que beira a loucura, que beira é o transcendental. Entende? Hoje eu estava vendo assim as pessoas evangélicas. Eu me lembro quando eu era criança, as crianças tinham vergonha de dizer que o pai era evangélico, a mãe era evangélica. Hoje, sabe por quê? Porque o evangelho virou uma coisa normal. Todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Ah, sou crente. Todo mundo é crente. Hoje crente até o diabo é, até o capeta, até o demônio é crente. Todo mundo é crente. Todo mundo é. Agora, uma pessoa que segue os ensinamentos de Deus, uma pessoa que admite seus erros, uma pessoa que lê a Bíblia com respeito, que lê um versículo, porque isso aqui não precisa ficar aqui. Tem palavras pequenas que, se você for um bom entendedor, você vai entender as metáforas, você vai entender as parábolas, você vai entender por que certas trajetórias foram colocadas na Bíblia, por que existiram certas situações, entendeu? E a gente pode aplicar na nossa vida. A gente pode olhar e, cara, Deus está falando comigo de certa forma, Deus está falando comigo de uma maneira, Deus está falando comigo. Entendeu? Então, assim, quando vamos falar do Evangelho, é um negócio diferente, não é um negócio normal. O Evangelho não é normal, gente. O Evangelho é transcendental, o Evangelho é outra parada, é outro negócio. Não vamos querer achar, e eu estava lendo aqui, não sei o que, não, cara, tu tá lendo a Bíblia, tu tá lendo o Evangelho, a tua voz tem que mudar. Isso aqui você não tá nesse plano, você tá num plano maior. Senão você está completamente desligado do que é o Evangelho. Você está completamente desligado do que é Deus. Sabe? Você está desligado. O Evangelho é esse. Jesus Cristo é esse. Só que é um Jesus Cristo que eles não querem pregar. É um Jesus Cristo que fica longe do que não vale a pena. Não vale a pena. Tem os Jesus. Tem o Jesus que eles querem, que é o Jesus da prosperidade. Agora, aquele Jesus do amar o teu próximo como amar o semelhante, amar o teu próximo como a si mesmo, ter carinho, ter amor, paciência, ternura com o teu próximo. Isso não vale a pena pregar. Não vale a pena pregar. Quando eles vão de encontro a tudo isso. Não vale a pena pregar. A pregação, isso aqui, eles usam, eles querem a prosperidade. Quando a Bíblia te leva para o meio do perdão, para o meio do amor, e fica longe do dinheiro, longe do dízimo, não vale a pena para eles. Não vale a pena. Não vale a pena. E eles querem certos recortes. É isso que eles querem. Não vale a pena. Não vale a pena pregar o amor. Não vale a pena pregar o perdão. Vale a pena pregar a prosperidade crônica, eterna. Dinheiro, dinheiro, e tudo sempre termina nisso, né? Dinheiro, dinheiro,
prosperidade, mais dinheiro, dinheiro, mais prosperidade. Então, ore, leia a Bíblia, pouco que seja, mas respeite o Evangelho e isso aqui já é vitamina o suficiente. Não fica querendo absorver um monte de gente que quer ser meio que um filtro disso aqui. Todo mundo tem direito no mundo de ter uma Bíblia. Todo mundo no mundo tem o direito de ser um servo de Deus, de ser um servo de Cristo. Todo mundo tem esse direito. Tá? Todo mundo tem esse direito. Outra coisa, eu tava vendo, né? As pessoas, elas são tão hipócritas. Hoje em dia nem dá mais para falar do Evangelho. Com certas pessoas não dá para falar do Evangelho, sabe por quê? Outro dia eu tava vendo um cara falar assim, não sei o que diz que iam falar do Evangelho, não sei quem, mas nem está em nenhuma congregação e nenhuma denominação. O Evangelho, eu não preciso estar dentro de uma igreja para falar de Deus. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para falar de Cristo. Se Ele faz morada em mim, eu peço perdão a Ele. Eu acredito em Deus. Eu acredito na doutrina da fé. Então, esconda a tua fé. Porque o demônio, ele tá aí. O capeta, o diabo, o Satanás, o inimigo de nossas almas, ele tá por aí. E ele quer roubar a tua fé. Às vezes uma palavra pode te demolir. Uma palavra pode te demolir. Você pegou, você leu a Bíblia, você orou, você pediu para Deus, para Ele tirar toda a raiva, todo o rancor, todo o ódio que tem no teu coração. Não fique falando para os outros que você orou. Não fique falando para os outros que você leu a Bíblia e algo te tocou. Porque não, isso é teu. É glorioso, é bonito. Daí vai vir um idiota e vai falar uma merda. Vai vir um idiota e vai falar uma babaquice, vai falar uma coisa demoníaca. Vai falar uma coisa, vai ser enviado pelo Satanás mesmo e vai falar besteira. Guarde isso. Guarde isso. Ore. Cuide do teu sentimento. Guarde os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo no teu coração. Tenha consciência consigo mesmo, não queira convencer ninguém. Tenha a tua consciência tranquila. Tenha a tua consciência tranquila do Evangelho. Que você ora, que você acredita em Deus. Tá? Tenha essa tua consciência. Tá? Deus, ele não foi privatizado por ninguém. A Bíblia não foi privatizada. A Bíblia não é algo que fulano tem direito de ler, fulano tem direito de pregar, fulano tem direito de falar do Senhor Jesus Cristo, fulano tem direito de pregar, fulano tem direito de falar de Deus. Não. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Está consumado. Ninguém precisa de um idiota para você ir lá e dobrar teu joelho e interceder. Nós temos ligação direta com Deus. A tua ligação com Deus é a ligação que você tem no teu quarto, no banheiro, em qualquer lugar que você ore, você medite. Você ora ali, que seja 10 segundos, que seja. Isso é Deus. Isso é algo cristalino. Não deixe que roubam
Não deixe que ninguém roube isso aí de você.